Olá, eu me chamo Rangel Ferreira, sou graduando de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Itajubá e hoje eu vou apresentar aqui a minha pesquisa que se trata sobre o processo FSW, que é a soldagem de chapas de alumínio pelo processo Friction Stir Welding, ensaios experimentais e caracterização. A minha pesquisa foi orientada pelo professor e doutor Bruno Silva Cota. Bom, esse é um processo de soldagem por atrito com um pino não consumível. E esse processo ele teve início na década de 1990 em Cambridge, no Reino Unido, e foi inventado pelo Wayne Thomas. Essa é uma técnica de união permanente de materiais em estado sólido, utilizando a fricção como processo. E uma ferramenta rotativa faz o processo a partir das escolhas de parâmetros. E essa ferramenta ela é composta basicamente por duas partes, ombros e pino. Ombro e pino. O pino ele é responsável pela mistura do material e o ombro da ferramenta ele aquece o material através do atrito, aumentando a plasticidade do material sem que o mesmo se torne líquido. E na zona termicamente afetada, na ZTA, ela ocorre o aumento da largura dos grãos e esse calor é transferido da ZTA para uma região termicamente afetada que é a ZTMA, provocando alterações microestruturais. Todos os equipamentos utilizados e ferramentas foram disponibilizados pela Unifei, que é um campus preparado bem tecnologicamente para a realização dessas pesquisas. E os primeiros passos, aqui nós podemos ver um exemplo do pino cônico e aqui um do pino quadrado e o CNC, que é o equipamento utilizado. E os primeiros passos da pesquisa foi encontrar um parâmetro ideal. E no início o cordão, como nós podemos ver aqui, ele apresentava falhas no cordão, temperatura excessiva, falta de padrão no decorrer da solda, não seguiu o mesmo comprimento, comprimento e largura, falta de penetração, como podemos ver aqui que há buracos e vazios no cordão da solda e na raiz. E então foi um dos resultados encontrados no primeiro passo. E a partir de então foi variando parâmetros até encontrar um parâmetro ideal. Que aqui no teste T7 a gente chegou bem próximo de um parâmetro ideal e foi um parâmetro escolhido para estar realizando outros testes, que era uma velocidade de avanço de 100 mm por minuto, uma velocidade de rotação de 1100 rpm, a penetração de 2,9 e um tempo de imersão de 14 segundos. Aqui tem um resultado do parâmetro utilizado, o T7, que foi mostrado anteriormente, onde apresentou um bom aspecto visual, sem presença de vazios. A solda teve uma penetração total, que indicou que era um bom parâmetro a ser testado, utilizado nos testes finais. Aí, partindo então, foi possível estar realizando esses testes finais. Foram realizados em 5 chapas diferentes, 3 com pino cônico e 2 com pino quadrado. Aqui nós temos o exemplo de cada uma realizada no pino cônico e aqui no pino quadrado. E a partir de cada chapa dessas foram retirados 3 corpos de prova para estar encaminhando ao teste de tração. E aqui nós estamos apresentando o resultado do teste de tração, que apresentou uma eficiência bem abaixo do esperado. Era esperado aproximadamente 50%, mas só que aqui mostrou um valor máximo de 23,92% no corpo de prova 3, o que foi um resultado bem abaixo. E o que que isso, por que chegou a esse resultado? Ao se fazer a solda, a chapa de alumínio acabava que se soldava junto com a chapa base. E no processo de quebrar essa solda, de retirar a chapa de uma da outra, acabava que precisava fazer um processo meio que de alavanca, ficava balançando para um lado e para o outro. E isso gerou uma fadiga nessa solda, que consequências foram um resultado negativo no teste de tração. E, e o sistema, concluindo aqui, o sistema ele projetado para ser uma base de fixação apresentou as falhas precisando ser ajustado para atender a demanda do processo, que teve que ocorrer algumas adaptações no início dos testes para que fixasse bem essa chapa. E os resultados do teste de tração encontrado ele foi de eficiência abaixo dos 24%, o que é considerado um índice baixo de acordo com outros estudos. E como foi falado, o fato de ter que fazer o processo de alavanca gerar uma fadiga no centro dessa solda ocasionou essa baixa eficiência. E os parâmetros de solda atenderam às expectativas, se tratando de aspectos visuais, ausência de sulcos ou vazios ao longo da linha de soldagem, atingindo uma penetração total. A questão visual da solda ela foi bem atendida e essa conclusão foi bem vista em relação aos parâmetros. E
Essas são as referências utilizadas durante o projeto e obrigado pela atenção de todos.